Fala galera, hoje eu vim finalmente terminar o primeiro volume de Toaru Majutsu no Index. Agora que você já assistiu os 3 vídeos, você pode facilmente começar pelo volume 2. Ou é claro, esperar por mais volumes aqui resumidos no canal. Falando nisso, considere apoiar o canal se tornando membro aqui dele. Afinal, eu acabei de abrir e queria ver algumas pessoas entrando como membro. Ah, fazer o que? Vai lá, dá uma ajudinha. Se der. Não perdendo tempo, como estávamos terminando no último volume, no último resumo, Accelerator estava voando em alta velocidade atrás do super traje voador de Silverclaw que estava carregando a menina Freya, enquanto o nosso jovem Chiage pegou a super motoca e começou a correr atrás deles também. Não demorou muito até que Silverclaw percebesse que atrás dele existia o Esper level 5 voando em alta velocidade atrás dele. O Silverclaw fica assustado e começa a reclamar, falando para a pessoa no telefone, que era a Bomber Lance, que existia um Esper atrás dele, albino, correndo em alta velocidade, na velocidade do som, já que era essa velocidade que o super traje dele estava correndo, e reclama, dizendo que era Accelerator, e que deveria ser o Midori que deveria tratar com esse oponente. Ela então o avisa que ele estava em pânico demais e estava deixando suas emoções atrapalharem os planos. Ele pode estar atrás dele e pode realmente acompanhar o super traje, mas Silverclaw não deveria se abalar por causa disso. Então ela o avisa sobre o colar que o Accelerator usa no pescoço, e que existia uma possibilidade daquele colar parar de funcionar se ele entrasse em algum lugar subterrâneo, como algumas passagens subterrâneas que tinha na montanha para carros passarem. Silverclaw logo entende o que a Bomber Lance estava falando e sorri. Assim começa a sua descida com o super traje para mais perto da estrada. Accelerator vê que ele estava armando alguma coisa e chega mais perto do super traje. Assim ele chega a ponto de encostar no super traje, só que quando ele iria mudar os vetores, o Silverclaw percebeu isso e começou a atirar para trás. Logicamente não fez efeito nenhum no Accelerator, que simplesmente reflete todas as balas, mas por causa dessa distração ele conseguiu entrar por baixo de uma passagem subterrânea antes que Accelerator o alcançasse. Accelerator sabia que ele talvez conseguisse chegar lá no Silverclaw, mas se eles batalhassem no subterrâneo, talvez ainda existia a possibilidade da passagem toda esmagar o super traje e a menina que estava dentro. Então ele decide ligar para Misako Worst para que ela investigue todas as passagens ligadas com aquele subterrâneo, para que ele então decifre o lugar para onde o super traje iria levar Freya. Assim ele sobe aos céus e começa a contatar Misako Worst. No entanto, Chiage não é do tipo que para por causa de bobagens assim. Sem se preocupar com o que estava acontecendo, simplesmente entra com a super motoca na passagem subterrânea e continua a sua viagem atrás do Silverclaw. Finalmente a super motoca consegue chegar a uma velocidade rápida o suficiente para começar a avistar o super traje, que começou a voar por baixo das passagens subterrâneas. Hamazura estava calmo. Ele não sabia dizer se isso era efeito do super traje estar fazendo alguma coisa com a mente dele, ou se aquela situação estava deixando ele mais centrado, só que ele sabia que estava estranhamente calmo para ele. Sem pensar muito, ele começa a acelerar ainda mais e começa a encostar no super traje. Aproveitando que ele estava abaixo do padrão, ele começa a pular com uma moto, correndo pelas paredes e fazendo movimentos 3D para tentar pegar o super traje que estava voando. Silverclaw percebe que era Hamazura que estava atrás dele, começa a se irritar com ele, começa a tentar atacá-lo e ainda ativa um compartilhamento onde deixa a Freya, que estava dentro de um certo tipo de caixa coisada assim, aparecer para Hamazura e avisa para ele que não se dá para saber o que vai acontecer se ele realmente derrubar o super traje. No entanto, Hamazura ainda continuava centrado. A batalha continua, mas dessa subida e descida, mas para resumir, Hamazura consegue derrubar o super traje e assim eles caem. Tanto o super traje quanto a moto cai e quebra um pouco, e a Freya também. Só que Hamazura consegue resgatar a Freya. Silverclaw fica irritado porque ele conseguiu escapar do Esper level 5 e não aceitava que um Esper level 0 como Chiage tivesse o derrubado. Assim ele começa a usar o seu super traje de novo para tentar atacar Hamazura e dessa vez dar um fim a ele. Hamazura também não é do tipo que iria deixar aquilo barato, porque foi ele quem conseguiu tirar a garota dos seus braços. Não deixaria mais que isso acontecesse. E assim começa uma batalha entre o super trajado Silverclaw e o motorizado Hamazura.
Os dois começam uma batalha. Enquanto isso, ao longe, em um certo prédio, enquanto observava tudo por umas câmeras escondidas, estava Kurohiro Midori, a Bomberlance, e estava começando a sentir que Silverclaw não seria mais necessário. Afinal, ele deixou não só suas emoções atrapalharem o plano, como também deixou-se elevado a garota por Homazura, a quem ela classificava como level 0, inútil. A Bomberlance estava decidida a ir atrás de Homazura e de Silverclaw para pegar Frêmia e acabar com os dois, isso antes que o Accelerator descobrisse o que tinha acontecido. Ela começa a dar passos na direção do subterrâneo, só que ao lado aparece outra personagem, Kinuhata, uma das membros da Item, apareceu diante dela e começaram a conversar. Nessa conversa foi explicado que tanto Midori quanto Kinuta eram membros da Dark May Project, que era o projeto para copiar as habilidades de cálculos de Accelerator em outros Esper para aumentar suas próprias habilidades e ver se era possível fazer com que esses Espers conseguissem a mesma habilidade de manipulação de vetores de Accelerator. Quando Kinuta e o Midori começam a conversar, fica subentendido que foi o Midori quem matou todos os cientistas desse projeto. Midori fala que Kinuta era a Esper favorita dos cientistas e fala que ela provavelmente era a que tinha chegado mais próxima do ideal que os cientistas queriam com aquele projeto, e fala que agora vai mostrar que ela superou esse Esper ideal, mostrando assim o verdadeiro motivo dela carregar aquele golfinho de brinquedo em seu braço. Ele se gruda ao seu corpo e revela outros braços a cada lado de seu corpo. Isso é explicado porque a sua habilidade Bomberlance atira bombas de laser na forma de lança de suas mãos, então ela só podia lançar duas, só que com essa conquista mais de esses outros braços, agora ela consegue atirar 6, e assim começa uma batalha entre Kinuta e o Midori também. A batalha é bem interessante, mas dura pouco tempo, isso porque o Midori está vários passos à frente. Ela não mata a Kinuta, mas joga ela e fica falando que se a queda não matar, ela ainda vai poder se encontrar com ela novamente, mas que ela não pode deixar que o plano para que o lado negro da Cidade Academia volte de lado. Ela tinha que fazer o possível para matar Frêmia, então ela parte para o subterrâneo. Antes disso, é mostrado o resultado da batalha de Chiage e de Silverclaw. Chiage finalmente vence e Silverclaw cai. Ele já não estava mais consciente. Assim, Chiage tira a Frêmia, que estava num compartimento, e começa a conversar com ela. Ele fala para ela acordar e finalmente ela desperta e vê Chiage ao lado dela. Ela dá um abraço forte em Chiage e ele começa a relaxar mais, pois tinha salvado a Frêmia. Naquele momento aparecem mais duas pessoas nas sombras. Chiage começa a ficar preocupada, achando que poderia ser mais inimigos. No entanto, é mostrado que eram aqueles dois amigos da Skillwolf que ele tinha encontrado antes, a garota e o amigo dele. Quando os três se juntam novamente, eles ficam felizes, porque agora estava todo mundo junto e reunido. Só que falam que isso ainda não tinha acabado. Ainda tinha mais membros dos calouros espalhados por aí, e que com certeza viriam atrás de Frêmia. Chiage entende que não é momento para eles se relaxarem, e assim os três saem caminhando para tentar esconder Frêmia em algum lugar. Eles continuam a corrida pela cidade por algum tempo até achar um lugar. Pelo subterrâneo, eles percebem que existe uma passagem até um prédio antigo abandonado, e assim eles vão até lá. Eles descobrem que era um banco antigo abandonado, e eles pensam num plano perfeito, em esconder Frêmia dentro do cofre até que o dia acabasse. Eles continuam indo até lá, só que eles escutam um barulho ainda mais estrondoso. Era um novo super traje, diferente de todos os outros, pois era maior e estava caminhando rápido mesmo com aquele corpo gigantesco. Eles ficam assustados, mas eles se desesperam apenas no momento que percebem que aquele novo super traje conseguia disparar ray guns, e que não tinha ninguém pilotando o novo super traje, e sim que ele era controlado remotamente pela Kurohiro Midori, que estava no prédio ao lado, apenas observando a destruição. Chiage então decide se juntar a seus amigos para destruir aquele novo super traje, mas percebe que era arriscado ficar com Frêmia na hora da batalha. Então ele pede para que a garota se esconda dentro do cofre. No entanto, ela não queria largar o Chiage, ela não queria mais ficar sozinha.
ela começou a relembrar do seu antigo amigo da Skillwolf que tinha protegido ela e de sua irmã, e começa a falar que mesmo que as pessoas grandes não queiram contar pra ela já sabe o que aconteceu. Ela começa a chorar e fala que não quer ficar sozinha novamente para Chiage. Chiage então promete que não vai deixar ela sozinha nunca mais, e fala que ela deve confiar nele, que ele não vai voltar a sua palavra e que não vai contar mais mentiras para ela. Ela então fica olhando para os olhos de Chiage e decide acreditar nele. Assim entra no cofre e começa uma batalha entre Chiage e seus amigos da Skillwolf contra o novo super traje que era capaz de disparar algumas Ray Guns. A batalha dura muito tempo, mas graças às habilidades de Chiage em reconhecer o local rapidamente e de seus amigos em batalhas, eles conseguem inundar o super traje. Só que mesmo assim isso só começa a dificultar o movimento do super traje. Eles percebem que o super traje ainda estava funcionando e que o único jeito de parar aquele super traje era atacando a pessoa que estava controlando ele ao longe. Só que eles não podiam fazer isso, já que se eles saíssem de perto do super traje havia chance dele atacar Frêmia. Só que não era mais necessário, pois assim abre um elevador ao lado de Kuroiro e Midori. Ela começa a entrar em pânico e começa a se perguntar: como você está aqui? Como você me achou? Como achou esse lugar? Sim, era o Esper de cabelos brancos que tinha encontrado ela. Voltando algum tempo antes, é mostrado que Accelerator continuou viajando por cima daquele lugar todo. Ele para em um certo prédio ao lado, porque percebe que existia uma garota que estava presa entre algumas daquelas estradas de prédio nos fundos. Ele percebe que era a Kinuta. Ele chega lá próximo e pergunta o que a garota estava fazendo lá. A Kinuta percebe quem era aquele Esper e começa a ficar preocupada. No entanto, ela fala que já sabia que provavelmente ele estaria por ali, pois tinha visto aquela mini batalha que aconteceu entre ele e o Chiage alguns momentos atrás, e pergunta para ele se ele realmente está do lado de Chiage. Então ele fala que sim, e ela diz: então você vai querer saber onde encontrar aquela pessoa. Ela fala que vai ficar bem, mas que é melhor Accelerator ir rápido. Ela então explica por onde a garota foi. Ela diz por onde o Midori e a Bomberlance havia ido, e Accelerator sorri, pois fala que agora é a chance perfeita para dar o troco nela. Foi assim que Accelerator tinha localizado o caminho que a Bomberlance havia feito. Afinal, Kinuta disse que entendia como funcionava a mente de Bomberlance e sabia exatamente o que ela estava planejando fazer, e levou exatamente para onde ela havia se escondido no prédio ao lado. Quando finalmente é mostrado agora o atual Accelerator e Bomberlance frente a frente, a Bomberlance começa a entrar em pânico, falando que aquilo não fazia parte do plano dela, que ele não deveria estar naquele momento ali, e fala pra ele que ele não devia estar ali porque ela começa a rir e fala: a garota que você está tentando proteger está em problemas bem ali. Aí ela aponta até o prédio ao lado do banco antigo, onde Frame e os outros estavam enfrentando o novo super traje. Só que Accelerator começa a dar uma risada sarcástica, falando: eu não preciso me preocupar com ninguém, afinal eles devem resolver essa bobagem fácil. E eu acredito que também não preciso mais me preocupar com você. Aí ela começa a ficar com raiva e pergunta: por que você acha isso? Aí a Accelerator fala: na conversa anterior você estava calma e isso realmente me preocupou. Fez eu pensar que aqueles cientistas malditos realmente tinham feito alguma coisa que prestava. Mas olhando para sua cara de desespero agora, eu não sinto mais nada, nem vontade de te atacar. Bomberlance fica com raiva e começa a gritar com a Accelerator, falando: alguém que abandonou o lado das trevas não deveria, porque não aguentou mais, não deveria ficar com esse tom de superioridade para mim. A Accelerator fala: alguém que ficou com medo do lado das sombras? Acho que você está confundindo. Eu apenas quis sair, afinal não preciso disso para viver. Não sou como você que é dependente de algo assim. Ela então enche a paciência até o final e não aguenta mais, e assim começa seu ataque a Accelerator. Só que Accelerator simplesmente reflete todos os ataques de um Midori, o que acerta ela de volta e a deixa ainda mais desesperada. Só que ela se nega a desistir, sabendo que Accelerator, a pessoa que ela odiava tanto, estava na frente dela e estava sentindo que nem deveria atacá-la. Ela não aceitaria aquele tipo de derrota, ela não queria perder assim, e começa a pensar em um jeito de tentar acertar Accelerator. Só que Accelerator ri e começa a falar: você é muito tola. Controlar esse tipo de maquinações precisa de alta concentração e precisa de cálculos extremamente frios e calmos. Em desespero você só se trai.
Ela então pensa, você percebeu que eu estava invocando os drones e acha que eu não vou conseguir acertar eles em você? Aí ele pega e fala, é muito tola, não percebeu ainda? Quando ela começa a escutar um barulho vindo em sua direção, ela olha para trás e percebe, era o super traje que ela estava controlando antes. No momento em que ela parou de prestar atenção nele, ele saiu de seu controle e outra pessoa tomou conta dele. O super traje tinha uma função para conseguir dar pulos super altos e assim conseguiu alcançar onde ela estava. Ele então atravessa a vidraça e começa a destruir tudo. Alguns cacos vão na direção de Midori e acertam ela em cheio. No entanto, todos que vão na direção de Accelerator são refletidos. O super traje começa uma batalha com Kurohiro Midori, lançando algumas Ray Guns na direção dela e ela tentando usar as Bomber Lance para fazer os negócios não atingir ela. Accelerator reclama com o super traje falando, você demorou tempo demais para perceber que ela estava aqui, ou então que podia usar o super traje, como ousa ficar me deixando esperando? Então a Kurohiro Midori começa a tentar prestar atenção em quem estava dentro do super traje. Ela começa a ficar preocupada porque não sabia o que estava exatamente acontecendo, mas Accelerator parecia já saber tudo. Ela se sentiu revoltada com aquela superioridade nele até entender a situação. Mas foi tarde, aí ela até tenta entrar em uma batalha contra os dois, só que foi uma derrota extremamente ridícula. Ela cai no chão e começando a ficar inconsciente, mas ainda ela se nega a ficar inconsciente com a raiva que estava sentindo e fala para a pessoa do super traje sair, aparecer e mostrar-se quem era. No final era Chiage, que estava dentro do super traje e quando percebeu que a Kurohiro Midori não estava mais o controlando e utilizou ele para chegar até onde eles estavam. Kurohiro Midori fica furiosa, fala, eu não vou aceitar ser derrotado por você também, não um nível 0 como você. Então, antes que ela ficasse totalmente inconsciente, ela cria mais uma Bomber Lance. Accelerator fala que isso é inútil. Se ela tentasse acertar ele simplesmente iria refletir o ataque e ela mesma iria se destruir. No entanto, ela fala, com a minha velocidade eu consigo ir mais longe do que você e mais rápido. Assim eu acertarei um alvo que não esteja no seu campo vetorial automático, não é mesmo? Accelerator não entende o que ela estava falando. Ela fala, o único jeito de vencer não é derrotando vocês. Eu posso vencer fazendo o que eu queria fazer desde o começo. Accelerator começa a entender o que ela estava querendo dizer e Hamazura fica assustado porque percebeu que uma Bomber Lance gigante já havia sido criado pela sua mão direita e estava apontando não para eles dois, mas sim para o prédio do outro lado. Ela estava mirando Frêmia, que estava dentro do cofre do banco, e sabia que aquela Bomber Lance seria capaz de perfurar o cofre e matá-la. Eles ficam preocupados. Accelerator começa a pensar que não tinha tempo suficiente para ir até ela. Ele começa a tentar ir para frente, só que ela fala que a Bomber Lance vai atingir antes que os dois consigam fazer alguma coisa. Ela começa a rir da cara de medo que ambos tinham feito, porque sabiam que talvez não seriam capazes de proteger Frêmia. Ela começa a se divertir muito com a situação e antes de atirar, ela fala, vocês perderam, não podem fazer nada, não passam de meios vilões que não conseguiram cumprir o objetivo de ser. E assim a Bomber Lance finalmente dispara e o golpe vai na direção do prédio. Accelerator tenta ir o mais rápido possível para parar o ataque, mas percebe que não vai dar tempo. Chiage no super traje não consegue fazer nada, pois o super traje finalmente parou de se mover, não estava mais funcionando. Eles tinham causado tanto dano e finalmente ele não conseguia mais fazer nada. Chiage começa a desesperar e começa a repensar na promessa que tinha feito com a garota. Ele começa a pensar na pior situação possível. Os dois se desesperam, enquanto Midori finalmente fica sorrindo ali, prestes a desmaiar. Só que do nada, ela fica com a cara de assustada. Ela percebe que já devia ter acontecido, já devia ter rolado a explosão. Só que todos ficam quietos. Os únicos que viram a situação, o que tinha acontecido, foram Accelerator e Chiage, que viram a Bomber Lance gigante desaparecendo. Assim rola um flashback de Accelerator que viu toda a situação enquanto estava tentando correr para a direção. Ele percebe o que havia acontecido. Um garoto que estava no outro prédio simplesmente saltou e parou a Bomber Lance gigante com seu braço direito. O Midori estava furiosa, mas desmaia dizendo, como eu posso perder assim? No entanto, aquele que parou a Bomber Lance começa a caminhada até onde Accelerator e Chiage estavam. Ao chegar lá, ele olha nos olhos dos dois e fala, eu voltei para casa. Então, está na hora da gente conversar, não é mesmo?
Assim, Accelerator e Chiag se espantam com a aparição repentina de Toma no campo de batalha, finalmente voltando à cidade academia. E sorrindo, os três heróis se encontram novamente e assim termina o volume 1. No próximo volume já se inicia com esses três heróis junto a Livinha conversando sobre a magia de Toaru. Então não percam o próximo resumo da novel, que já vamos entrar no volume 2. Obrigado por assistirem o vídeo, valeu, falou, fui! Vire membro!